Isso é a Arábia Saudita, e isso é um possível futuro circuito da Fórmula 1, e esse é o atual circuito em Jeddah, e essas são algumas polêmicas desse país. Mas como um país que já teve relatos de tortura, assassinatos, crimes encomendados pela monarquia, um país no centro de críticas dos direitos humanos, está tentando varrer para debaixo do tapete todos os problemas que ocorrem por lá com dinheiro, muito dinheiro e esportes. Porque a maior categoria do automobilismo mundial escolheu um país tão polêmico para correr e porque talvez não deveria estar fazendo isso. Para entender melhor, precisamos compreender o que é a Arábia Saudita e todas as polêmicas em que a família real saudita se envolveu ao longo dos anos e como a Fórmula 1 entrou no meio de tudo isso. A Arábia Saudita é lar de algumas das leis mais rigorosas do mundo. Beber álcool, envolver-se em atividades sexuais não tradicionais ou até mesmo fazer um movimento de dança errado pode levar à tortura na prisão ou à pena de morte, a menos que você seja um dos membros da elite. Vamos começar olhando a ponta do iceberg, a família real saudita, também conhecida como Al Saud. Vamos às origens da família saudita lá no século XVIII. Mohammed bin Saud, falecido em 1765, líder de uma vila árabe que tinha caído sob controle do Império Otomano, ascendeu ao poder juntamente com o movimento religioso Wahhabi. E ele e seu filho Abd al-Aziz I conquistaram grande parte da Arábia. Após isso, avançando alguns anos na história, o neto de Mohammed bin Saud, Turki, criou um segundo estado saudita em 1824. Turki, que reinou de 1823 a 1834, fez de Riad sua capital. E quando o filho de Turki, o bisneto de Mohammed bin Saud, Faisal, que reinou por mais de 25 anos, entre 1834 e 1838, e depois de 1843 a 1865 morreu, disputas de sucessão levaram a uma guerra civil. O poder só retornou às mãos dos sauditas em 1902, quando o rei Abdul Aziz recapturou Riad e restabeleceu o reino da Arábia Saudita por decreto real em 1932. Vários de seus filhos governaram posteriormente o país: Saud II, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah e Salman, que é o atual rei desde 2015. Em 2006, um decreto real previa que os futuros reis seriam eleitos por um comitê maior dos príncipes sauditas. Esse comitê existe até os dias de hoje, onde vemos o rei Salman no topo com quase 90 anos. Embora a família real saudita seja estimada entre 10 mil a 20 mil membros, a maioria da riqueza, poder e influência é detida por um grupo menor de 2 mil desses homens. Algumas estimativas colocam sua fortuna entre 500 bilhões a 3 trilhões de dólares, mas qualquer pessoa que tenha entrado em contato com membros desse grupo a descreveria como aparentemente interminável fortuna. Isso inclui a capitalização de mercado da empresa estatal de petróleo e gás da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, uma das principais patrocinadoras, adivinha de quem? Sim, da Fórmula 1. A Fórmula 1 fechou uma parceria com a Saudi Aramco em 2020 para se tornar um dos principais patrocinadores e parceiros comerciais da categoria e da Liberty Media, junto com a Emirates, Rolex, Heineken, DHL e Pirelli. Essa parceria veio também com a intenção saudita de ter uma corrida no país, fato esse que foi concretizado no ano seguinte, em 2021. O curioso é que a petrolífera foi considerada a empresa mais poluidora do mundo, o que vai totalmente contra as ideias da Fórmula 1 de ser mais sustentável ao meio ambiente global. Em março de 2016, a Saudi Aramco, avaliada em 1 bilhão, teve sua propriedade transferida para o Public Investment Fund, o PIF, um fundo soberano da Arábia Saudita. O PIF também possui participações significativas em várias empresas, incluindo Boeing, Meta Platforms, Citigroup, Disney e Bank of America. Em 2022, a PIF também se tornou proprietária da Saudi Pro League, resposta do reino à Premier League inglesa. Sob a liderança do príncipe Mohammed bin Salman, o MBS, o PIF tem investido gigante em várias áreas, atraindo estrelas como Cristiano Ronaldo e o menino Neymar. E não para por aí. Em 2023 começaram a surgir relatos sobre o WWE, a maior empresa de luta profissional do mundo, aquela com o John Cena e o The Rock, sendo vendida para o PIF e também de estar mantendo uma parceria estratégica com o Ministério dos Esportes da Arábia Saudita, o que explica de certa forma a realização de seus shows anuais por lá. Atualmente, a Fórmula 1 realiza corridas no circuito de rua de Jeddah, o Jeddah Corniche Circuit. Possui 6,17 km, o circuito é o terceiro mais longo do campeonato em distância, ficando atrás apenas do lendário circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, e do Las Vegas Strip, em Vegas. Com 27 curvas, é uma pista extremamente desafiadora e perigosa, com médias por volta acima dos 250 km por hora. Alguns momentos que serão lembrados na categoria por muito tempo ocorreram nesse circuito, como a volta
quase perfeita que Max Verstappen não completou, o acidente de Max e Hamilton na corrida de 2021, aquele brake test, além daquele assustador acidente de Mick Schumacher em 2022. Mas Jeddah é apenas um palco temporário para a categoria que deverá estar de mudança para Gdynia, a cidade que está sendo construída nos arredores de Riyadh em poucos anos. O novo circuito irá receber a categoria e estará alocado em um grande centro automotivo esportivo e também em volta do maior parque de diversões do mundo. Está sendo projetado para liderar o mundo em design e entretenimento de circuitos da Fórmula 1, e várias estruturas na pista deverão ser permanentes, o que explicaria essa demora em mudar o palco das corridas árabes. A ideia é que esse novo circuito tenha a estreia na categoria em 2027. Enquanto isso, as provas continuam em Jeddah. Mas afinal de contas, a Arábia parece ser um bom lugar para acontecerem as provas, certo? Bom, deixo essa resposta para você decidir, mas primeiro entenda que o aspecto geopolítico do país saudita é muito complexo, controverso e de certa forma questionável. Ao começar pela conduta da elite em comparação aos abusos sofridos pela população, que não faz parte desse seleto grupo. O rei Salman está no topo com 87 anos, mais passado que futuro. Então vamos voltar para membros mais jovens da família real que tomam decisões ao seu redor, como por exemplo seu filho e atual príncipe herdeiro e primeiro-ministro, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman foi apelidado de príncipe da festa por gastar incríveis 50 milhões de dólares em uma única festa privada em 2010. Os convidados dessas festas incluem CEOs e empresários de alto status dos maiores bancos e empresas do mundo, celebridades e até mesmo vários líderes religiosos de diferentes partes do mundo. O relato mais notório, que surgiu há alguns anos, em 2015, diz que 150 belas modelos brasileiras e russas foram em voos privados para uma remota ilha para encontrar apenas algumas dezenas de homens ricos do Oriente Médio, cujos nomes não foram revelados. Todas as noites, as festividades continuaram até o amanhecer, com homens muçulmanos mais influentes da Arábia Saudita e o príncipe. Salman não era ignorante quanto às potenciais consequências. Ele estava ciente de que se os jornais sauditas descobrissem a verdade sobre os eventos nas Maldivas, seria um desastre de proporções épicas. Além dessas festas, no mínimo extravagantes, o reino também lida com opositores de uma forma brutal. Em 2012, após um episódio do programa 16 Minutes, a Democracy for the Arab World agora pedia uma ação internacional imediata para sancionar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. As revelações expuseram supostos planos de MBS para assassinar seu tio, o então rei Abdullah al-Saud, e o exilado saudita Saadi al-Jab. E não para por aí. Em outubro de 2018, Jamal Khashoggi, um jornalista baseado nos Estados Unidos e crítico do governo saudita, entrou no consulado saudita em Istambul. Jamal nunca voltou a aparecer nos meses seguintes ao seu assassinato, que envolveu ser desmembrado com uma serra. Houve diversas versões sobre as circunstâncias de sua morte, o destino de seu corpo e as pessoas responsáveis por esse ato hediondo. De acordo com as autoridades sauditas, Jamal, que nasceu na Arábia Saudita, foi morto durante uma missão não autorizada realizada por um grupo de agentes que tentava convencê-lo a retornar ao reino. Não havia autorização para cometer esse crime, razão pela qual foi considerada uma operação isolada. Outros relatos informam que 81 pessoas foram executadas na Arábia Saudita em um único dia, incluindo casos de decapitação. Com mundos tão opostos e tantos escândalos varridos por debaixo dos tapetes persas, fica o questionamento: por que a Fórmula 1 continua realizando as corridas por lá? A resposta aparentemente é muito simples: dinheiro, muito dinheiro, além de ações para maquiar o mundo quanto aos horrores internos. A categoria ter uma parceria com a Saudi Aramco já fala por si só, vai totalmente contra os princípios que a categoria vem implementando para ser mais amigável ao meio ambiente. Um ponto que comprova o quanto a Fórmula 1 está apenas preocupada com encher os próprios bolsos é o incidente que aconteceu em 2022, no segundo treino livre, quando uma instalação da própria Saudi Aramco foi bombardeada. Tá, pausa aí, editor, deixa eu detalhar essa história. Tá vendo essa foto aqui? Bom, foi eu que tirei, foi tirada por mim quando eu estava lá na Arábia Saudita, na corrida de 2022. E eu cobri das arquibancadas e nenhum canal fez isso antes, e muito menos a televisão. E com isso também eu entendi como a mídia e os criadores de conteúdo gostam de exagerar a respeito de alguns episódios, como foi o que aconteceu com esse aqui. Falaram que estava a apenas 5 km do circuito, a verdade era outra, estava mais longe. Usaram a palavra míssil e mísseis e outras fake news, invenções para chamar a atenção. Óbvio que foram atitudes hostis contra a cidade a fim de chamar a atenção das autoridades. É possível ver fotos do TL2
a fumaça vindo ao fundo do circuito. Muito foi discutido quanto à segurança da categoria e se era válido realizar a prova. Reuniões invadindo a madrugada e mesmo diante de protestos de parte do paddock, mas no final seguiram com a prova. Bom, e para ser justo e coerente, nessa ocasião aqui, eu tava lá como um turista. E eu me senti 100% seguro. E nesses takes que você tá vendo aí na tela, você pode também reparar as mudanças que já estão acontecendo no país e na cultura. Mudanças positivas aos meus olhos. Jovens, homens e mulheres dentro do circuito, crianças se divertindo. E os benefícios que de fato a Fórmula 1 traz sim para qualquer país que hospeda a categoria. Entretanto, um país que tem sempre os holofotes ali nas polêmicas e controvérsias, também aos meus olhos não pode usar uma cortina de fumaça para esconder seus problemas sociais. Mas será que independente de tudo isso, essa corrida vale a pena conferir? Quanto será que eu gastei para estar por lá, para assistir essa corrida de dentro do circuito? Bom, o vídeo já está começando aí na sua tela. E se você quer ir para alguma corrida de Fórmula 1 ainda esse ano, assistir de dentro do circuito, bom, a gente deixou um link bastante especial e vai te ajudar a dar o primeiro passo e quem sabe realizar esse sonho. Corre lá conferir, te vejo em 5 segundos.